Pois eu quero agradecer muito a minha orientadora, e queria agradecer a vocês, gurias. E Cíntia, muito obrigada, porque eu não fiz isso no cinema, mas eu preciso desse olhar aqui, então muito obrigada, tá? Então, o processo criativo de construção do personagem cinematográfico, ele precisa de elementos. E daí o fluxo de informação, porque depois de muito pensar, eu concluí que essa era a questão, assim, né? Como isso anda pelo como isso permeia todo o nosso trabalho, desde a chegada numa produção até o final de tudo. Pode passar, por gentileza, Maria. Então, o objetivo. Era importante para mim saber se eram suficientes, se eram adequadas as orientações que a gente recebe, as informações que a gente recebe. Existe uma circulação de informação, mas basicamente quem detém o conhecimento sobre o personagem é a direção. Então, eu vou explicar isso mais adiante, mas só para vocês terem aqui a questão do objetivo. A minha amostra é composta de atrizes e atores que trabalham em filmes narrativos de ficção aqui no Rio Grande do Sul, tá? A minha metodologia, por motivos óbvios, esse é um trabalho que nasceu da prática para a academia, então é a partir de algumas desconfianças amealhadas durante o tempo, e eu fui atrás de entender como funcionavam as outras pessoas, se a percepção era a mesma. E uma coisa que acabou acontecendo é que muitas das coisas, assim, os artistas entrevistados trouxeram outras questões que eu vi por bem incluir no trabalho, porque afinal de contas, como eu estava querendo produzir essa amostra, eu acho que era importante que tivesse aí. Basicamente, além da questão bibliográfica, que é um problema, a gente não acha isso, não tem. O que eu li muito, e foi muito legal, é questões assim, as pessoas se apropriam da linguagem do cinema através do teatro, né? Fica assim, eu pensei durante todo o trabalho, não ia escrever aqui, mas é assim, como que eu me viro? Né? Com isso que eu tenho, como é que eu me viro? Cheguei, tá lá, vamos lá. Então, é isso que acontece. Então, cada um busca o que consegue dentro dos seus conhecimentos, da sua formação, para poder responder adequadamente. Porque o nosso papel, perdão o trocadilho, é ser eficiente, é chegar o mais perto possível daquilo que é idealizado pela direção. Quando eu falo eficiente, e talvez vocês tenham percebido muito isso nesse trabalho, eu não entro em questões como talento, inspiração. Eu acho que essas são discussões talvez para um outro trabalho, isso não é uma coisa que eu acho que esteja em discussão, né? O Gervásio diz que talento é fazer bem aquilo que tu faz, né? Ok, eu não concordo, mas é uma forma de ver, né? Eu acho que nesse lugar do etéreo, a gente perde muito, porque se espera uma iluminação que aconteça, enfim, sem o dado concreto que a gente precisa. Basicamente, eu uni algumas perguntas, mas o que foi perguntado é isso. O que tu precisa para a criação do personagem cinematográfico? Com que frequência recebe indicações? No set, principalmente, né? Eu explico isso melhor depois. Mas as orientações que a gente precisa durante o fazer, enquanto se está filmando. A questão do ensaio, porque essa sempre aparece, isso é sempre uma discussão, porque todo mundo acha que ensaia pouco. É uma realidade, né? Isso. E aí, situações que reflitam negativo ou positivamente dentro do trabalho do ator numa produção cinematográfica. Então, basicamente, isso inclui
quase todas as 20 questões, que foram 20 porque era a primeira vez que eu estava fazendo isso, eu poderia ter sido muito mais objetivo. Claro que eu só me dei conta disso no momento das respostas, mas foi importante igual. Vamos lá. Esse fluxo de informação do qual eu falo, ele começa lá no início. Oi, tudo bem? Queria que tu fizesse o negócio, vou te mandar o roteiro. Desde aí, que é a fase anterior às filmagens, para quê? Para a construção desse processo criativo. Eu coloco a segunda fase, digamos, no set, não que não haja criação aqui, mas só para que fique claro que aqui é para a interpretação do set. O que é que eu preciso, cheguei no set, o que é que eu preciso saber para atuar com tranquilidade, digamos assim, tá? E vou falar um pouco do impacto da falta, que eles falam da falta dessa comunicação, dessa expectativa de que tu chegue e resolva, né? Eu tive alguns colegas falando que eles não se sentiam bem quando eles tinham que se virar nos 40 para dar conta de um personagem e de um recorte de filmagem, e arrasou e saiu destruído, porque teve que puxar por tudo, entendeu? Porque não foi informado do que é, assim, qual é o enquadramento, né? Câmera tu faz assim, tudo bem, tu sabe, mas o que está em cena, o que não está. Então, basicamente, o impacto da falta, eu escrevi sobre isso. Eu acho que é o impacto de qualquer pesquisa que não tem um tempo devido, né? Se a gente pensar, a medicação tem um tempo, tudo tem, processos são processos, né? Eles têm um andamento. O que é que alimenta esse processo? Podemos? Dispensa um pouco apresentações, mas assim, entrevistados. O Nelson, que tem 44 anos como ator e 71 filmes entre curtas e longas. A Mirna, né, que tem 67 e tem 20 filmes, né, atua há 47 anos no cinema. Peguei uma galera um pouquinho mais nova, a Paula, há 25. O Bruno, maravilhoso esse menino, tá há 15 anos, ele é bem mais novo. E a Renata, de Leres, que também, essa, quando largou a mamadeira, ela já era atriz de cinema. Esses são os meus entrevistados. Por que eu coloquei isso? Porque conforme eu ia escrevendo e juntando dados, enfim, pareceu para mim, num certo momento, que era uma posição expectante, assim, o que vai chegar para mim? Não é isso. O trabalho acontece o tempo todo. A atriz e ator trabalham no set, trabalham antes. Não é ser expectante. Eu uso tudo que eu tenho, mas tem uma quantidade de informação, uma qualidade de informação que precisa chegar, tá? Então, tudo começa quando entre atriz e ator se interpõe e o público se interpõe uma câmera. Aqui tudo muda, tudo muda, tudo muda. Nós não temos mais o contato direto. O público não é o público de atriz e ator, não é o público. É essa pessoa sentada aqui que comanda isso aqui, né? Ele o seu diretor de fotografia, quem que vai ser filmado e como, não está aqui. Isso aqui vai acontecer, mas quem olha é aqui. Depois de montagem, depois de escolhas, né? Porque tudo é ideológico, né, gente? A luz é ideológica, a tomada é ideológica, a montagem é ideológica. Então daí, depois que saiu daqui, a gente costuma dizer isso. Tu viu? Já viu o filme aquele? Não, você não viu. A gente não tem ideia. Porque o roteiro não dá a ideia do fim. O roteiro é, como o nome diz, um roteiro de todas as coisas. Eu fiz uma afirmação no trabalho que pode ser um pouco incomodativa, que é: eu acho que cinema e teatro são duas coisas assim.
Eu acho que sempre a comparação não é favorável, ela não ajuda. Eu acho, minha opinião, eu acho que o que ela faz é botar uma lanterna no que é bom e no que não é bom. A gente não passou a ser espremido por um quadro. A gente redimensionou o nosso espaço de cena. Lá em 1890 e tantos, ainda não. Isso era de um jeito, essa relação era de um jeito. E ela foi se modificando com o tempo. Nós estamos em 2025. Tem muita gente que faz cinema que nunca passou pelo teatro. E nem por isso deixa de precisar dessas orientações e desse fluxo de informação e dessas condições favoráveis no set. Então, é dentro disso a ideia de que o teatro e o cinema, se a gente sempre fica assim, parece que não se anda. E tem uma coisa importante que é o seguinte: o teatro se ocupa muito dele mesmo. Pesquisas e tal, tem uma coisa. Atriz e ator no cinema não tem, entende? É uma outra categoria. Isso a gente vê na bibliografia. Vai falando. O ator no cinema. E todos acham que essa aventura não é nossa. Essa aventura é de todo o resto do que é técnico dentro do cinema. Eu estou sendo claro para vocês, tá? Podemos passar. Eu chamei de uma relação delicada, relação entre elenco e direção, né? Por que delicada? Porque tem uma interação pessoal inarredável durante o período anterior às filmagens, durante, então, mais ainda, e tem a interação profissional, ou seja, há que se equilibrar todas essas questões, né? São pessoas, então, sim, às vezes pode ter ruído e ruído ruim, mas essa é o equilíbrio a se encontrar da melhor maneira. Do imaginário à concretude. Quando existe um personagem num roteiro, eu vou partir do princípio que o diretor é o roteirista, ou mesmo que não seja. Cada vez que alguém pensa o personagem, o roteirista, o diretor, a equipe, figurino, maquiagem, ele está tendo um acúmulo de imaginários sobre esse personagem. E aí vem o ator. E aí, o pessoal da maquiagem e do cabelo sabe muito mais do nosso personagem do que nós. Ah, não, mas ela é isso. É claro que em algumas produções, várias, existe isso. Ah, tu acha que o cabelo seria isso? Tu acha que ela se vestiria assim? Mas nem sempre isso é assim, né? Às vezes esse é o teu figurino, tá ali no cabide, já tem o nome, e é isso. Então, assim, a gente precisa, nessa relação, né, nesse caminho não é o caminho, mas assim, esse fluxo de informação, ele tem que propiciar que eu entenda o que o diretor quer, porque ele pode me deixar o espaço de criação, né? Às vezes a gente dá palpites ótimos, a gente escolhe coisas, às vezes sim, às vezes não, mas eu preciso entender o que ele está querendo, porque se eu não entender, e o que acontece? Duas coisas que são faladas nas entrevistas. Uma é insegurança, que não sei direito, né, o quadro e tal, e não a coisa de querer na hora pensar, não, é insegurança mesmo, de não saber. Se ele não sabe, nós não temos como saber, a gente pode sugerir, mas eu não sei o que é, imaginário é imaginário, né? Então, essa questão, além da segurança, tem a questão da clareza. E aí entra muito para mim a questão dos alunos. Faz 21 anos que eu trabalho com os alunos aulicinos, com filmes e tal. Claro, né, aluno é todo... Eu trabalhei até com um grupo daqui, quando eu estava aqui em 2023. Então, o que acontece? Eles querem muito te explicar, mas sabe? É a coisa que falta a palavra, falta
uma organização da ideia. É claro, alunos eles são muito jovens, mas algumas vezes isso vai assim. Eu vou dar um exemplo, porque eu acho que isso é legal. Eu fiz um trabalho há uns 3 anos atrás, em que eu era a vizinha que cuidava da filha do personagem principal. Era uma engronha, um problemão e tal. Eu estava sentada para filmar com uma coisa de tricô na mão, e ele veio rapidinho e disse assim, olha só, não é vizinha, tu é irmã dele. Ah, gente, desculpa. A relação é outra, entende? Nem que seja olhar ou qualquer coisa, a vizinha e a irmã não é a mesma coisa. Então, só para tu saber. Tá bem? Mas como que a gente faz isso, né? Que tipo de ideia é essa, né? É a ideia do mágico. Eu contei para um professor que eu ia fazer esse trabalho antes ainda, e aí ele disse, mas sobre o que é? E eu falei, ele disse assim, meu amigo, ele disse assim, nossa, nunca tinha pensado sobre essa coisa meu Deus, fugiu a palavra, da coisa do estudo, da coisa objetiva, que não fosse assim, veio um personagem, né? Enfim, o não há botões a apertar, acho que é um pouco óbvio isso, não tem botão. Luz tu regula, lente tu troca, a arte arruma tudo, não importa, mas a gente não tem, já não tem um botão que vá lá e resolva isso pra gente. Então, assim, é importante que isso funcione, porque não há botões a apertar. Não há. Uma coisa é uma tomada de mão, ou eu olhando pela janela, né? Isso é uma coisa. Mas nem sempre são essas as cenas, de uma geral não são, né? Eu fiz uma diminuta observação histórica, porque eu acho que isso evidencia 2 coisas. Como que começa essa relação com atrizes e atores, e por que eu entendo que elas são, o teatro e o cinema, num determinado momento, passa a não fazer mais sentido a comparação. Não que não seja importante conhecimento prévio, técnico, porque cada um tem o seu processo. Um se identifica mais com, sei lá, um Stanislavski, o outro é do Lecoq, não importa, isso tu vai usar. Mas não tem processo de adivinhação, né? Segue precisando. Então, isso é uma autora que escreve na história do cinema mundial, que é o livro do Fernando, enfim, ele foi professor lá da Unicinos, acho que ele não mora mais aqui. Quando tudo começa, eu não vou para trás, tá? Eu não vou nos equipamentinhos que antes se girava. Estou falando do cinema, da câmera e da coisa. O cinema de atrações, que é essa primeira parte, ele começa lá em 1894 com uma coisa muito mais documental, ou seja, a câmera mostra coisas, ela mostra coisas. E o que pegava as pessoas era muito mais esse espetáculo tecnológico, porque o cinema não nasceu como uma arte interpretativa, até porque não tinha isso no início, isso veio sendo agregado, né? E, aliás, isso é bem da questão do teatro, essa é outra coisa que para mim, dentro desse olhar, ficou claro. Aí, entre 1913 e 1907, começam algumas narrativas de ficção, mas se privilegia a ação física, um empurra o outro, aí corre, bate com o pau na cabeça, é mais isso. É esse tipo de, geralmente, humor, mas era nisso que se focava, de um modo geral. No período de transição, que vai de 1907 a 1915, mais ou menos, tá? Essa é a datação da autora, que inclusive, enfim, permite mais ou menos. Aqui começa a se ter a necessidade de maior definição psicológica dos personagens.
reduz-se a ação física, não reduz-se, mas perde essa característica de unicamente a ação física e passa a se precisar de interpretação mesmo, do olhar, ele tem dor, ele tem medo, ele tem, enfim. Passa, por favor, Maria. E aí o que se estabelece a partir de 1915? Os filmes contam histórias, os personagens são providos de vontade e perfis psicológicos e tal. Só que nessa época ainda se filmava o cinema como teatro. Se filmava, mas assim, ele veio vindo assim, né? E começou a se perceber que não tem numa distância de palco para uma filmadora, tu não tem como enxergar a parte, a dor, a dúvida. Isso não ficava visível, porque a câmera estava lá longe. Então, houve uma necessidade de mudar um pouco dentro desses códigos que são do cinema. Uma montagem mais amiudada, que é uma coisa que não tinha tanto, né? Passa a se montar. Aproxima-se a câmera, discussão de lente, enfim, mas existe, eu uso como exemplo assim, foi obrigatório a partir da interpretação uma revisão técnica, né? Como que a gente faz isso acontecer? Porque a gente precisa da definição psicológica. Porque esse cinema, a partir daqui, é o melodrama que se usa, que é usado ideologicamente para narrar o que interessa, como hoje, o que interessa a quem tem o poder da narrativa, né? Então, assim, o Star System vem se vindo daí, que é essa coisa do... É mais importante uma imagem que signifique do que é a imagem dentro do filme. Tu tem que querer ser que nem a fulana, tem que querer usar o perfume. Então isso pega uma coisa muito forte da coisa publicitária, não sei se falava disso nesse tempo, mas disso, assim, dessa significação dos grandes astros. Clark Gable, Rock Hudson é um exemplo maravilhoso, que é bem de depois, mas que é isso. É um cara que sempre foi gay, sempre pousou de galã. Por quê? Porque isso era palatável e possível de colocar dentro dos filmes da época. Podemos? Bom, e aí, essa linha é infinita. Essa nova forma, essa necessidade de estar mais próximo do ator, de tu tem que estar triste. Agora tu tá triste, agora tu tá feliz. Se estabeleceu um outro tipo de relação, né? Entre a direção e o elenco. Esse pessoal lá de 1800 e pouco veio do vaudeville, do teatro, do circo. Foi necessária uma aproximação para saber do que se está falando aqui nisso, entende? Não é o mesmo tipo de manifestação artística. Ainda que tenha interpretação, não vou discutir isso. E eu acredito, sinceramente, que o que se desenhou lá é muito parecido com o que ainda se faz. Muito parecido com o que ainda se faz. Os exemplos tu não é a vizinha, tu é a irmã. Então, quando eu falei nessa circulação, troca, enfim, dos elementos informativos, aquilo que eu já tinha colocado, a necessidade de inteligibilidade e segurança das informações, disponibilização de referência, isso é uma coisa muito importante, que pode ser fílmica, bibliográfica, pictórica, musical, não importa. Isso te dá um clima. Ele não é para ser imitado, não é para fazer como aquela atriz faz. É o clima, é a percepção do quê. Por isso que tu assiste e consegue encaixar num trabalho, um filme de completamente temática, completamente diferente. Eu dou um exemplo aí do Paradise Now, né? E então, isso é uma coisa muito importante, a ambientação, o tom é que a gente precisa saber, senão a gente está um pouco fora, sempre. E a troca com a equipe, isso foi uma coisa que eu não perguntei, mas foi uma coisa que veio, que é muito importante poder trocar com a arte, trocar com foto, que é uma coisa muito importante, e que quase não acontece, né? Com arte, mas foto é raríssimo, mas é
muito profícuo, assim. É ótimo. Então, quando eu falei dos ensaios, qual é a justificativa dos meus entrevistados? Porque o ensaio contempla voz, corpo, movimentação e interação. Tem a questão da contracenação, onde tu descobre coisas, descobre ritmos de cena. Ensaio, né, gente? A possibilidade de acerto e erro, que essa é onde a gente tende a dizer, não, isso está muito, isso está pouco, queria mais assim. É a maneira de ajustar. Reunião consistente dos elementos. Tudo que eu fiz no projeto, no período de pré-filmagem, vai se organizar nesses ensaios. E aí eu chego com uma coisa pronta, não, mas consistente. Aí a alteração do diretor já não é um problema. Mais pra cá, e o tempo de habitar o personagem. O tempo de habitar o personagem, eu acho que essas coisas, realmente elas se encaixam, porque tem uma coisa que é... desculpa, eu estou perdendo aqui, é o constante dos elementos, erro, esclarecimento. Em breve eu recordo. Pode passar, Maria, por favor. Se justificativa existe, tá aí essa é uma delas. A atriz e o ator preparados reduzem a necessidade de repetição. Isso é certo. Aqui depende deles, não a técnica, né? Porque a técnica... Inclusive eu perguntei sobre a passada. Tu conhece passada, né? Passada é um ensaio rapidinho antes de filmar. Ele está muito mais ligado à técnica, mas é um momento pra gente. A Mirna fala, dizendo, tá, gente, agora sou eu, deixa eu entender para onde é que eu vou, sabe? Daqui até aqui, qual é o ponto inicial e o ponto final. Tem que saber disso durante. E o tempo de economia no set, isso é óbvio, né? Porque quanto menos tu repetir, a gente trabalha com um assistente dizendo, não, só mais uma, ligeirinho, mas é isso, é o tempo que tem, né? Não temos esse tempo de desenvolvimento de alguma coisa. Aí eu cheguei no set e quis fazer isso mais... frase do Nelson ali, o set muda muita coisa. O set muda muita coisa. O set tem uma coisa que é o seguinte, tu lê no roteiro. Maria está sentada no sofá, olha para a janela, com uma cara, sei lá, com um sorriso, meio sorriso. Tu chega no set, Maria está embaixo de uma árvore, a intenção pode ser a mesma, eu estou embaixo de uma árvore lavando roupa. Isso acontece muito por conta de locação. Nem sempre tem a sala que idealizaram ou a cama que idealizaram, entende? Tu precisa o convívio com o teu personagem, ele tem que estar muito de boa. Porque tu pode estar limpando o chão, tu pode fazer café, tu pode estar tomando banho, nada disso pode se perder, porque a gente muda a ação do personagem, né? Personagem composto, a ação vem com ele mesmo, né? Uma coisa muito importante, que daí volto para a questão do cinema, não tem aleatoriedade, não existe isso. O que existe? Dentro do que é determinado, tu vai trabalhar expressões, movimentos dentro do quadro que tu tem. Porque o cinema tem uma câmera parada para ver alguma coisa. Então, eu não posso correr pelo quarto. Isso não me é dado. Eu tenho que ficar bravo, eu não posso bater na parede. Eu tenho que ficar bravo aqui. Porque é aqui que isso está marcado. Então, a aleatoriedade no cinema para atuação não existe, né? Tirando esse micro poder de mexer dentro do enquadramento. Daí o que acontece? O que se sente falta? O que é o necessário a partir das entrevistas e da minha percepção? As orientações técnicas o ponto inicial é aqui, o ponto final é aqui. Aqui tu vai ficar aqui paradinha, tu dá 2 passos, preciso saber disso. Porque senão corta porque eu saí. Corta porque
É uma coisa de tu entender, tá? Câmera assim, tá pegando tal coisa, isso é muito importante. É plano americano, tu tá de corpo inteiro, é só a tua mão, enfim. Isso aqui é muito importante, ambas, assim. Não é que o ator não conheça o arco longo do filme, né? A curva dramática do filme inteiro. Mas cada cena tem a sua curva, que tem que encaixar com a curva seguinte, né? Vamos indo cena por cena. Eu não estou no set quando o meu colega está gravando. Então nós temos uma situação tensa. O meu colega está nessa intensidade. O diretor precisa me dizer isso. Porque senão isso não vai, uma coisa não fecha com a outra. Entende? As coisas vão... Então, essa informação sobre aqui ele quebrou, tirou um quadro no chão. E agora eu vou entrar tendo um chilique. Isso tem que estar... Isso tem que conversar, né? Porque senão... Então, isso é uma coisa que muitos me falaram, assim, essa equalização das intensidades dentro de cenas e aí no arco longo do filme é um elemento de trabalho para nós, sob pena de errar e errar e errar de novo. E aí, a partir das perguntas e tal, surgiu isso, que é a necessidade do silêncio. O valor do silêncio no set. Eu nem preciso explicar. O valor do silêncio do set a equipe tem que estar concentrada, a gente tem que estar concentrado. Não vou passar uma pessoa no meio do caminho para trocar o vaso. Como diz a Mena, calma, agora é o meu momento, né? Então, assim, o silêncio, se o tópico foi informação, troca e tal, aqui é a hora do silêncio, para a gente ouvir o que o diretor fala. Todos ouviram. E isso é fundamental, porque às vezes tu tem 15, 20 pessoas dentro do mesmo lugar que tu, entende? Eu já dei banho numa criatura numa banheira e choveu. A gente estava no interior, tinha 35 pessoas, assim. Entende? Então, se isso é uma coisa que costuma-se cuidar, mas é muito comum que isso escape e daí tu não sabe nada. E daí fica uma confusão, como falo aqui, teoricamente tudo é importante, né? Mas enfim. E é isso. E aí, por quê? Porque sem concentração não se faz nada. Se a gente não está ligado em todas as informações que a gente recebeu para trabalhar, tu perde o fio, às vezes tu perde o texto, às vezes tu pode te movimentar de um jeito que não é o adequado. Então isso é importante para o processo de atuação, não só, né, para a criação também, mas é visto como fundamental, e a falta de silêncio como um elemento prejudicial ao trabalho do set. Considerações finais sobre tudo isso. Foi falado que muitas vezes tu pode precisar que o diretor te diga, por que tu? Né? Porque é algo. Porque algo de mim estará, não só o meu corpo, né? Então, às vezes o personagem é completamente diferente de ti, mas algumas expressões que tu usa e tal, e tu tem uma escolha. Às vezes é mais parecido. O que eu posso usar que é meu nisso? Para ter para começar o edifício, assim, o que é possível? O significado do personagem para o diretor, que era aquilo que eu falava do imaginário à concretude. Me diz como ele é, o que tu quer, qual é a ideia do que isso vai representar na cena. E aí eu falo especificamente de tomadas, de takes, porque o estudo anterior se tem. É a coisa de entender o que ele quer com o personagem dentro da trama. Isso eu também já comentei, né? A inteligibilidade, a objetividade na direção na hora de comunicar, isso é muito importante. Os esclarecimentos técnicos no momento da filmagem, no set já, e o esclarecimento das cenas já filmadas para a gente ter a possibilidade de equalização das atuações.
eu queria, desde o início, produzir dados. Eu queria saber se o que eu achava, às vezes, fazia sentido e para outros colegas também, né? Então, depois de fazer o trabalho, eu acho que seria lindo se fosse possível pensar em como tu aprimora essa relação. Eu acho super, talvez, contraproducente, não sei se seria a palavra, mas método é uma coisa que teoricamente tu aplica. Elenco, cada um é um. Como é que a gente acha isso que vai juntar uma forma de fazer e que tu consiga abarcar com isso os teus elencos? Eu acho isso uma coisa dificílima. Por quê? Porque eu acho que não tem estudo suficiente sobre essa questão específica do ator. Porque daí tu consegue pelo menos alguma coisa. O elenco é tu que escolhe, mas muitas vezes tu não sabe quem tá vindo. Vai escolher os principais, mas tem muita gente que vem com quem o diretor também vai ter que trabalhar. Então, isso para mim é uma coisa que produção de prova. Como é que isso evolui para alguma coisa próxima de um método? Eu acho que ainda tem estudo bastante pela frente. Adoraria que houvesse algum tipo de motivação de diretores. Eu contei lá em Porto Alegre para algumas pessoas conhecidas e tal, que ficaram bem felizes. Eu tenho outros tem um que eu chamo de Glauberzinho, porque ele adora, na hora da filmagem, ele vem e diz assim, sei lá, cachorro. Porque ele diz uma coisa no ouvido. A diferença é que ele não espera uma interpretação assim, porque normalmente o diretor quer o que ele pensou. Então, questões outras, processos mais... tá, beleza, gente, é no fim. Processos mais experimentais, eu nem discuto, porque tem diretores que vão pro meio do mato com as pessoas e o que aparece é o que aparece. Não é disso que nós estamos falando. Então, acho que o que era o seguinte era... redescobrir a participação de atrizes e atores em outras etapas da construção. Isso, e aí rediscutir, porque isso é uma conversa muito antiga, que é, por que é que a gente chega por último, né? Uma das pessoas entrevistadas, no meio da conversa, disse assim, tu já reparou que elenco não é equipe? E eu não tinha reparado. Ordem do dia, tudo vem separado, elenco e equipe. A gente não é da equipe. A gente é um pessoal cuidadinho, que fica numa salinha ganhando café, coisa excluída de tudo, entendeu? Por um lado é um cuidado, por outro lado também nos coloca no lugar de fora, porque eu gostaria de observar o crescimento desse personagem, seria mais fácil para mim, mas por isso que é rediscutir, porque essa é uma conversa muito antiga. É isso, estou à disposição de vocês, se vocês quiserem. E é isso, muito obrigada.